independente do que for, alegre no Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 10, Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amados? Então, segura essa palavra que traz ânimo ao seu coração nessa noite. Traz um vigor extraordinário para a sua alma, que coloca você de pé para transpor qualquer barreira que vem. Porque, diz comigo, porque a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força, a nossa força. Pegou aí, irmão? Pegou aí, irmão? Pegou o mistério aí? Não se alegra. Louva a Deus por mais uma noite, para desfrutarmos do Senhor Jesus através da sua palavra. E há uma porção nova de Deus para nós aqui, queridos. Amém? Os que trouxeram a Bíblia Sagrada, abrem lá comigo, no capítulo de número 10, verso 19 de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, verso 19. Ouviu aí? Capítulo 10, 19 de aos Hebreus. Sexta-feira nós estaremos aqui com a cesta profética, com a cesta da resposta de Deus, né? Será mais uma noite impactante. Mais uma noite onde Deus estará se manifestando. E lembrando, irmãos, que domingo nós estaremos aqui também com o culto da família e estaremos ministrando a ceia do Senhor Jesus. Estaremos aqui partindo pão, sentando na mesa, participando da mesa do Senhor com a igreja, e assim nós nos alimentando do Senhor Jesus. Domingo que vem, às 18h45, estaremos aqui servindo o nosso Pai. Amém, queridos? Enquanto Ele não vem, nós prosseguimos aí até Jesus voltar. 10, 19. Hebreus 10, 19. Até Jesus voltar. Enquanto Ele não vem, nós prosseguimos aí a nossa caminhada. Né, queridos? Aleluia. Que bom que você veio hoje para mais um desfrutar do Senhor. Pedir os obreiros ali na porta, Diabo Giovanni, nós fechamos essa porta aí. Tá bom? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quando alguém chegar, vocês fiquem atentos aí. Esse abre para elas entrar. Vamos ficar aqui à vontade, que hoje, irmãos, e ao desfrutar de Deus aqui para nós, tá? O Senhor Jesus está disponível para todos nós. Glória a Deus. Quantos encontraram? Está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meu irmão, quem fez a promessa é fiel. Diz comigo, Senhor Jesus, fale conosco. Estamos aqui para receber mais de Ti, pois o Senhor está disponível para nós, através de Sua palavra. Eu quero mais, eu quero comer, me alimentar, me fortalecer, me nutrir através da Tua palavra.
Fale isso comigo, Senhor. Amém. Sempre com a Bíblia aberta, meu irmão. Sempre com a Bíblia aberta. Se você ficar em pé para a minha palavra, sempre com a Bíblia aberta, tá bom? E vamos ao desfrute, então. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela sua palavra. Glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, ficou parecendo, imaginando, ficou parecendo pipoca na panela, né? Vamos lá mais forte a igreja, com glória a Deus. Com glória a Deus. Todos preparados então? Amém. Eu quero a sua atenção agora, irmãos, tá bom? Deixa para você beber água depois, ir no banheiro depois. Não, hoje é só até 9 horas do culto, dia 8h14. Eu quero aproveitar bem aqui a meditação da palavra com todos, tá bom? Então, posso começar então? Amados? Então diga lá, fala Deus. Amém. Pois bem, nós abrimos aqui a Bíblia na carta aos Hebreus. Esse livro de aos Hebreus, ele foi chamado de um livro anônimo, mas muitos historiadores, e eu também, para mim particularmente, já falei isso aqui, volto a dizer, para mim esse livro aqui não foi nada mais nada menos do que Paulo, irmãos. Porque a sua revelação é profunda. A sua revelação é profunda. E quando se fala aos Hebreus, a ideia é o significado da palavra Hebreus. Guarda isso aí, você traz apontamento, guarda isso aí. O significado da palavra Hebreus significa atravessador de rios, ou cruzador de rios. Se você ler Gênesis 13, verso 14, a palavra faz menção de Abraão, o hebreu. Daí vem, querido, o motivo da qual Deus, ao peregrinar do povo no deserto, ou seja, antes de peregrinar no deserto, eles estavam passando pelo Mar Vermelho. Estão vão atravessar o Mar Vermelho. Josué também atravessa o Rio Jordão. Elias também atravessou o Jordão. Depois foi Eliseu, atravessou o Jordão. Isso aqui é a moleque para mim poder adorar ao meu Deus, irmãos. Porque como nós fazemos parte da linhagem, somos filhos de Abraão, também nós somos hebreus, escolhidos de Deus. É por esse motivo que eu sempre glorifico o nome do meu Pai Celestial, porque eu tenho certeza, queridos, que nós que estamos no peregrinar, nós vamos atravessar o mar da vida e chegar lá do outro lado para cantar o hino da vitória. Talvez alguém que está atravessando o mar aí da vida, talvez alguém está aí passando pelas situações, pelas intempéries, fica tranquilo, você também é um atravessador de rio, você vai atravessar essa prova, essa luta, vai atravessar essas batalhas, vai atravessar, querido, o levante contra a sua vida, e fique em paz, que vai chegar lá do outro lado, e vai fazer como Miriam viu, olhou para trás, e viu o faraó, o mar engolindo o faraó e seu exército. Aí Miriam tirou um pandeirinho e começou a bailar, começou a adorar, começou a glorificar, começou a bendizer o nome do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, porque nós atravessamos o mar e estamos aqui do outro lado. Eu já estou arrepiado aqui, sentindo a presença do Espírito Santo. Talvez alguém pensou que você não vai chegar nunca lá do outro lado. É engano dele, é mentira de Satanás. Talvez alguém falou que você nunca ia conseguir, porque você é assim assado. Não dê ouvidos, não dê ouvido ao inimigo. Sabe uma coisa? Você é um atravessador, você é um cruzador. Você vai chegar no outro lado. Diga glória. Agora olha para cá. Nos primeiros capítulos desse livro de aos Hebreus, o autor ou escritor
escrito aos Hebreus vai fazer menção da velha aliança. Sabemos, amados, que a velha aliança é simplesmente uma sombra. A velha aliança é uma sombra, são tipos. Aí é importante nós estudarmos tipologia bíblica para você entender o significado dos tipos e das sombras que o Velho Testamento faz menção, tipificando o cumprimento, principalmente a saber Cristo, porque o Velho Testamento ele vai apontar para a pessoa bendita de Cristo, ou Jesus Cristo, ele é o cumpridor de todo o Velho Testamento. Esses primeiros 9 capítulos vai fazer menção dos tipos e das sombras para nós aplicarmos em nossa vida prática. Nós falamos aqui dias atrás sobre a Canaã, que é o tipo de Cristo, né? No peregrinar no deserto, o maná, a água, a rocha, é assim, irmãos, tudo aponta para Jesus. Nós aprendemos muito e somos estruturados ao aplicar na nossa caminhada, amados irmãos. Nós vemos a cada dia o Senhor, Ele fazendo com que a sua palavra ela venha se cumprir em nossa vida. Amém, igreja? Ela venha se cumprir em nossa vida. Então, nos primeiros capítulos, a velha aliança, Deus vai fazer isso exatamente para se expressar ao homem depois da queda. Gênesis capítulo 3, dali por diante, como Deus ele sente o prazer de se manifestar literalmente. A Bíblia diz que todo dia de tardia, antes do sol se pôr, o Senhor ia dialogar, conversar. Irmãos, como Deus ama conversar com o homem. Por isso que Ele trouxe você aqui hoje para conversar contigo. Por isso que Ele trouxe você aqui para conversar contigo. Eu quero que você fique atento aqui, porque hoje tem muita revelação aqui para o seu coração que vai acender a chama da tua alma e vai colocar você de pé. Lembra do significado da palavra Hebreus: cruzador, atravessador. Você é alguém que vai chegar lá do outro lado. Aí a palavra de Deus ela vai te empurrando, vai te empurrando, vai te empurrando em direção à vitória. Aí você vai entender o porquê isso, irmãos. Você passa, é igual José. José está na mão de Deus empurrando ele. Ele foi vendido pelos irmãos, jogado dentro da caverna, dentro de uma cisterna. Ele chegou, era a mão de Deus empurrando José para a direção da vitória. Talvez não tenha nada até hoje. O porquê disso, porque aquilo que ele vai ver aqui é só a mão de Deus te empurrando. E quando a mão de Deus vem te empurrando, aí as coisas vão acontecendo. Mas não é para tirar você da promessa, é para você ter experiência, para quando você chegar lá do outro lado, você está pronto. O atravessar, todo o contexto, o atravessar do deserto é porque lá na frente tinha uma Canaã. Eles atravessaram o deserto para tomar posse da Canaã. Assim é eu e você, meu irmão. O crente tem que andar de cabeça erguida, atravessando pelas provas, passando pelas barreiras, pisando em cima dos capetas, dos demônios, das lutas, das humilhações, porque é lá do outro lado, lá na frente, que você vai ser impactado. Então, a intimidade de Deus naquele momento ali, com Adão e Eva, irmãos, era maravilhoso. Mas depois eles pecam e Deus tem que tirar eles do jardim. E dali por diante era assim que Deus se manifestava através de homens que eram inspirados por Deus. Isso está no capítulo 1. Se você ler na sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículo 1, olha o que a Bíblia vai dizer. Hebreus 1, versículo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Aí nesses últimos dias, que dias são esses? Esses últimos dias foi há 2000 anos atrás até o dia de hoje. Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de
também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse é o Filho de Deus, que se manifestou a nós. Amém, amados? Que se manifestou a nós. Na antiga aliança, nós precisávamos de um sacerdote para interceder por nós. Um intercessor. Precisava de um intercessor. Após ser tirado do Éden, Deus não tinha mais aquela intimidade com o homem. Deus não falava com o homem cara a cara. Então, por isso que foi constituído o sacerdote para uma vez por ano ele adentrar no santo, querido, e conversar com Deus, pedir perdão, oferecer o sacrifício, para que Deus pudesse perdoar, para que o Senhor pudesse se manifestar, queridos, ao homem. Aqui no capítulo 2 de 1 Pedro, a palavra nos diz algo interessante, que quando o Filho se manifestou, aí nos deu esse acesso maravilhoso na sua presença. Olha o que a Bíblia diz: porém vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Capítulo 1, verso 6 de Apocalipse, a Bíblia diz assim, ó, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor traz para nós aqui hoje? Que agora nós estamos em uma posição elevada. Daqui a pouco eu vou entrar na mensagem. É só introdução. Nós estamos hoje em uma posição elevada. E não é qualquer posição que você está. Lembra que na velha aliança precisava-se de um sacerdote para interceder, para clamar, para oferecer sacrifício. Mas agora, nos últimos tempos, através do seu Filho, Hebreus 1, versículo 1, que nós vemos aqui, o Senhor abriu, como diz em Hebreus 4, 16, Ele abriu um novo e vivo caminho, para que hoje nós pudéssemos ter um acesso direto. Por que nos deu esse acesso direto? Porque hoje nós recebemos a posição de sacerdotes. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você nem glorifica muito a Deus, porque você fica assim, não tomou ainda essa posição, ou não pôde perceber ainda a grandiosidade, o quão profundo é de sabermos que nós somos eleitos, que nós fomos consagrados como sacerdotes através da pessoa bendita de Cristo. Irmãos, agora olha aqui, ser sacerdote não era para qualquer pessoa. Tanto que essa posição só foi dada aos levitas, a Arão, a sua família, aos seus filhos. Não era para qualquer pessoa ser um sacerdote. O que é ser um sacerdote? Ser um sacerdote é ter acesso direto. Não precisa mandar mensagem para marcar uma consulta. Não precisa marcar uma agenda com a secretária. É ter acesso direto, aleluia, à paz celestial. Eis a nossa posição. E outra, irmãos, a Bíblia, aqui no capítulo
diz que além de sermos sacerdotes, nós também estaremos reinando com Cristo. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 12, a palavra diz assim, ó, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Olha aqui a primeira parte. Se perseverarmos, também com ele nós reinaremos. Sabe o que é isso, irmãos? É algo muito importante para nos elevar, principalmente aqui na terra, de sabermos a posição que nós estamos hoje. Sabe o que isso quer dizer? Que você não é qualquer pessoa. Que você não é qualquer um. Não. Ali você está na posição hoje que você pode adentrar como sacerdotes, que nós somos hoje, nossa posição de sacerdotes, nós também vamos reinar com Ele. Amém. Glória a Deus. Quando a Bíblia diz que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, irmãos, é porque Ele está bem acima e nós estamos abaixo. E nós somos chamados também de reis e sacerdotes. É a palavra que diz. Se vamos reinar, nós também vamos ser reis. É a posição que Deus te colocou. Talvez você não pegou ainda não, que assim como eu estava estudando isso aqui, recebendo esse maná do Senhor, eu estava glorificando, eu estava sentindo a presença de Deus, irmãos. Porque quando você começa a examinar a Escritura, a revelação de Deus se manifesta, aí você se alegra no Senhor, sabendo a posição que nós somos hoje. Nós somos pecadores, somos falhos, mas essa aqui é a realidade. Deus mostrando a posição que nós estamos, a posição que você está. Agora, irmãos, permita-me, permita-me que eu falar isso hoje, e é uma realidade. A geração de crentes hoje, irmão, é pobre. A geração de crentes hoje, aqui não. Mas muitos não enxergaram ainda essa realidade. Como se servir ao Senhor fosse simplesmente uma religião. E não é isso que Jesus veio mostrar, veio trazer uma nova religião. Pelo contrário, Ele veio salvar aquele que se havia perdido. Ele veio trazer de novo. Lembra que eu falei que Deus teve que tirar Adão e Eva do jardim quando eles pecaram? Então Jesus veio nos trazer de novo para a sua presença e nos colocar na nossa posição de origem. Aí você vê que as pessoas só servem a Deus se Deus abrir a porta e Deus fazer o milagre, só dá glória se Deus dá vitória, só dá aleluia se Deus vai fazer o milagre. Só, irmãos, a geração do pobre não enxergou a posição elevada que eles estão, que nós estamos. Quando você enxerga a posição que você está, independente do que Deus fazer por você, se a porta abrir glória, se a porta não abrir glória a Deus também. Se Deus fizer, aleluia, se Deus fizer, amém. Mas eu, irmãos, estou em uma posição tão elevada, você está numa posição tão elevada, irmãos, que independente do que Deus fizer ou não fizer, você sempre vai permanecer nessa posição, ó, glorificando a Ele, exaltando a Ele, bendizendo a Ele, independente de qualquer coisa. Por isso que você vê o fracasso de muitos crentes. Olha aqui o fracasso de muitos crentes, porque só serve a Deus por aquilo que Deus faz por ele, por aquilo que o Senhor está dando para ele. Isso é uma geração fraca, que desiste, que volta atrás. Mas quando você vê a posição, a elevação que você está vivendo, como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, nas regiões celestes em Cristo, aí você sabe que você é muito mais, irmão. Ah, irmão, o que Deus tem para você é muito mais do que essa bênção que você está pedindo a Ele, do que essa porta que eu sou, que você tem para Deus abrir para você, irmãos. Isso são coisas passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. As coisas de Deus são eternas. Aqui é tudo passageiro. Por isso que em Colossenses capítulo 3, Paulo fala assim, ó, se você já ressuscitaste com Cristo, quando ele fala sobre esse ressuscitar
está com Cristo, Ele está nos mostrando a nossa realidade hoje. Que nós não somos mais pessoas naturais, que você não é mais pessoa natural, pelo contrário, hoje você é um ser espiritual, há um ser espiritual que está nesse corpo de carne, um ser eterno que está aqui dentro desse corpo de carne. Sabe que quando morremos, o corpo vai para o pó, mas o espírito ele volta para aquele que está sentado lá em cima. Glória! Isso é relação que transcende a sua vida e edifica para você ser um verdadeiro cristão que serve ao Senhor verdadeiramente. Aleluia! Diga glória a Deus. Glória a Deus! E aqui, irmãos, no capítulo 20, verso 4 de Apocalipse 20, verso 4, falando em reinar, olha o que a Bíblia diz: vi também tronos, e nestes assentados quais foi dada a autoridade de julgar. Olha aqui que coisa linda. Na eternidade, vai nos dar, o Senhor vai liberar a autoridade, porque vamos reinar com Ele, vamos receber a autoridade também para julgar nações. Isso aqui vai acontecer quando, pastor? No milênio. Prosseguir o texto. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho daqueles que vão ser levados através da grande tribulação, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a selvagem, e não receberam a sua marca na fronte e na mão. Ponto e vírgula, o assunto muda. E viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. É a posição que nós já recebemos. E vamos reinar com Cristo aqui na terra no milênio. E vai ser nos dada a autoridade de julgar das demais nações, irmãos. Vai ser nos otorgada, dada a autoridade para julgarmos. Por quê? Porque nós já somos reis e sacerdotes. Glória a Deus! Essa é a relação que o Senhor quer que o seu povo, que a sua igreja, entenda. Não esse evangelho pobre que estão anunciando por aí hoje, como se fosse troca. E não é isso, irmão. Não é nada disso. Pedro capítulo 4, Pedro vai falar sobre o vitupério. O que é o vitupério? O vitupério é quando nós sofremos por amor a Cristo. A Bíblia chega a dizer que bem-aventurado nós somos ao sofrermos os vitupérios, porque sobre nós pousa o Espírito da glória de Deus. Glória a Deus! Isso nos faz, irmão, viver cada dia nessa realidade, irmão. Que nós vamos nos alegrar independente de qualquer situação. Você vai se alegrar porque você está estruturado, há uma estrutura sólida que lhe dá uma base de você transpor. Vou falar de novo sobre o significado da palavra Hebreus. Lembra? Atravessador, cruzador de rios, não dá condição, pela estrutura e pela estabilidade sólida de atravessar, de andar de cabeça erguida e não olhar para um lado nem para o outro e nem um pouco para trás. Não vou virar as caldas de sal igual a mulher de Ló, mas é olhar somente para Ele. Essa certeza que é, pastor, que nós somos aprovados. Tem pessoa que quer ser aprovado, mas não quer ser provado. Ninguém vai ser aprovado se não ser provado. Para ser aprovado, tem que ser provado. Como ouro é no fogo. Mas tudo é para experiência. E principalmente de agora por diante. De agora por diante é o que nós vamos passar realmente pelo fogo. Porque se cremos que a qualquer hora Jesus voltará, amados, e se a Bíblia diz que somos chamados como escolhidos, é a hora que nós, como igreja, vamos ser testados, provados, em todas as situações, em todos que se falam.
É o Senhor nos qualificando. Porque pensa que para reinar é de qualquer jeito? Não. Para reinar não é de qualquer jeito. Pastor, me explica melhor. Vou te explicar uma situação bem delicada, bem simples, mas por nós conhecer, às vezes nós não vemos a profundidade da mensagem. Irmãos, nós acostumamos só querer ver o céu pelo lado de fora. Deus não chamou você para ver céu pelo lado de fora, não. Deus nos elegeu, Simone, para contemplar o céu pelo lado de dentro. Aleluia! Por isso que hoje em dia esse evangelho é muito frio, muito fraco, porque só quer mostrar o céu pelo lado de fora. E não é isso. Não é isso. Quando eu falo sobre o preparo de reinar, aí eu lembro que a minha mente é fértil sobre Davi. Samuel recebeu a mensagem de Deus para lá em Belém, ungir Davi. Conhecer essa história. Ficou salteado. Mas isso não é bom. Você quer conhecer, ficou salteado e ver algo comum. E olhar aqui para a Bíblia, e ver somente letras. Letras que preenchem só o seu intelecto. Letras que preenchem só aqui. Mas não tem uma experiência subjetiva com o Pai Celestial aqui, Esse é o perigo, nós conhecer só a letra. Isso preenche só o intelecto. Mas a revelação, a profundidade, isso adquire, irmão, pelo Espírito de Deus. Apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 2, a partir do verso 14, a Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem natural é loucura. Aí o apóstolo Paulo faz menção do Espírito que penetra ou prescruta as profundezas de Deus. Quem é que conhece o homem senão o Espírito do homem? E quem é que conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Aí o apóstolo Paulo fala assim, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Por que temos a mente de Cristo? Porque foi-nos dado o seu Espírito. Amém! E como foi-nos dado o seu Espírito, aí nós recebemos a revelação de toda a palavra. Outra palavra, Davi, que eu não posso sair do contexto. Irmãos, para Davi reinar, não foi fácil. E quando ele chegar lá no trono e falar de Saul, Samuel foi em casa, derramou azeite, quentinho na minha cabeça, e ele disse que eu sou rei a partir de hoje. Saul, sai do trono, me dá o cetro, troca a coroa na minha cabeça. Saul, cai fora, Saul. Ele poderia fazer isso. Mas se ele fosse até o trono, até a sala de Saul, como Saul fez muitas vezes, ele estaria recebendo uma flechada, uma espadada. Saul quis matar Davi de todo jeito. A cabeça de Davi foi leoada. Não foi fácil para Davi subir o reino. Ele teve que ser provado, e foi prova em fogo. Ele não poderia chegar no trono como um menino que ele era ainda, sem experiência nenhuma. Está vendo, irmãos? Deus permitiu Davi passar esses mais ou menos uns 14 anos fugir de Saul. Por quê? Davi estava aprendendo. Davi estava sendo testado. Davi estava pegando experiência. Amém, irmãos? Tem pessoa que quer subir amanhã. Tem pessoa que quer vitória amanhã. Tem pessoa que quer, eu quero igual aquele menino. Sabe? O cara mudou, eu quero, e aí amanhã, toma, aprender. Que não é assim de mão beijada, irmãos. Não é assim de mão beijada, pelo contrário. Passamos pela dificuldade, pelas provas, somos testados, somos treinados. Davi estava sendo treinado para quando ele assumisse o trono, ele estaria pronto para reinar. Assim somos nós nesses dias que estamos vivendo aqui na terra. Deus está permitindo as coisas vir sobre a tua vida. É Deus te treinando, é Deus te capacitando.
capacitando, é Deus experimentando, é Deus passando pelas experiências para você reinar com Cristo. E para que você possa estar pronto para receber a vitória. Senão, irmãos, olha aqui, se nós não sermos experimentados, nós vamos ser meninos na fé a vida inteira. Você vai desistir por qualquer coisa. Porque tem um crente que hoje está desviando, está deixando de ir para a igreja. Por quê? Menino na fé, não cresceu. O pastor não pode nem puxar a orelha dele para ir corrigir. Se alguém pisar no pé dele, explode. Que isso? Menino na fé, não cresceu ainda. Então, irmãos, Deus está nos experimentando. Diga para mim, com duas pessoas: Deus está te provando, está te experimentando, está provando a sua fé. É para você crescer, é para você crescer, virar tudo espiritual, estar apto para caminhar e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Toda vez que alguém desiste, ele está negando o nome de Deus. Toda vez que alguém volta atrás, ele está negando o nome de Deus, está envergonhando o Evangelho. Jesus não nos chamou para voltar atrás, ele chamou você para avançar, para conseguir, para conquistar. Foi isso que ele chamou você, para você conquistar, para você atravessar o outro lado e cantar vindo da vitória. Vou voltar a falar sobre os hebreus que vai atravessar o mar vermelho. Deus falou para Moisés: Moisés, manda o povo marchar. Eu não tirei do Egito para voltar, mas manda eles marchar. Ou seja, eu chamei eles para atravessar. E uma observação aqui, irmãos. Se você ler 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, Paulo faz menção desse atravessar, que ali foi um tipo, e está escrito, irmãos, 1 Coríntios 10, o atravessar do rio ou do mar foi exatamente um tipo de batismo. Só você ler 1 Coríntios capítulo 10 e fazer um paralelo ou juntar com a travessia, você vai entender? É assim que examina a Bíblia, para você compreender, para ficar falando heresia, coisa errada, tem que calçar o texto para entendimento. Então é um tipo de batismo, uma atravessada ali, além de ser o significado da palavra hebreus, que eles eram os hebreus, e são os hebreus, ali é um tipo de batismo, o Senhor atravessando eles, preparando eles para conquistar. Amém, amados? Para conquistar. O batismo nós sabemos que é um sepultamento. Ora, eles estão saindo do Egito, irmãos. Aí nós parafraseamos hoje com algo muito interessante. Por que é a necessidade, quando a pessoa recebe Jesus como Salvador, ele tem que se batizar? Por quê? Olha aqui, o povo saiu do Egito, passou pelo mar, ali um tipo de batismo, ou seja, tem que ser sepultado. Aí você calça com 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura. Se é nova criatura, que a velha criatura morreu. E se morreu, tem que ser o quê? Sepultado. Tem que ser inteligente que eu sei disso, né? Então, se morreu, tem que ser sepultado. Ou seja, aquele velho homem, aquela velha mulher, não existe mais. Apesar de estar cheio de crente por aí, está ressuscitando o velho homem, ressuscitando a velha mulher, ainda desejando as coisas do mundo, desejando o pecado, as coisas não agradam a Deus. Está ressuscitando o velho homem e a velha mulher. Se já ressuscitar com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Compreendeu, irmãos? Amém. Quem compreendeu, não glória a
Deus aí. Aleluia. Pois bem, e após nós sermos elevados, ressuscitados com Cristo, então agora, ao nós estarmos ressuscitados com Ele, então agora nós temos condições de entrar no Santo dos Santos. Por quê, pastor? Porque agora somos sacerdotes. Somos o quê? Sacerdotes. Quando você entregou sua vida a Jesus, Ele te lavou, te enxagou, deu um banho de sangue, você nasceu de novo, ressuscitou com Cristo, é uma nova criatura. Aí você está na posição de sacerdote. E a posição de sacerdote, ele faz com que você tenha ousadia. Olha o texto agora, vamos entrar no texto. Ele te dá ousadia, Hebreus 10, 19. Ele te dá ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aí, irmãos, é bom lembrar que aqui não tem um ponto final, tem uma vírgula. E o texto continua: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Aí você vê uma posição, tem que ter uma consagração. Ele nos consagrou. Pelo quê? Ou seja, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Temos condições de entrar, temos ousadia, temos liberdade, temos confiança, certeza que hoje nós podemos entrar. Aonde? Entrar no Santo dos Santos. Amém, amados? Temos duas condições. No capítulo 9, verso 7 de Hebreus, no primeiro capítulo, a Bíblia fala assim, mas no segundo, o sumo sacerdote, ele uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Ou seja, era somente uma vez que o sacerdote adentrava lá no Santo dos Santos, uma vez por ano. Uma vez por ano. São Mateus capítulo 27, verso 51, quando Jesus ele morre, que quando o escritor aqui aos Hebreus fala sobre o véu, isso é pela sua carne. Quando se fala pela carne, você está falando sobre a morte dele. Quando ele morre, aí o véu do templo ele se rasga. Aleluia, aleluia. É o Senhor dizendo assim, quando o véu do templo se rasga, Deus está falando. Em outras palavras, lá para Gênesis capítulo 3, todo dia de tardinha, antes do sol se pôr, o homem vinha na minha presença. Eu estava na presença deles. Eles vinham falar comigo, eu conversava com eles. Aí Deus fica triste porque é só um homem que entrava, só o sumo sacerdote que entrava, e ainda mais uma vez por ano. Imagine bem, o Senhor, ele, ao rasgar do véu do templo, quando Jesus morre, é Deus falando: eu não quero um homem na minha presença somente uma vez por ano, não. Eu vou falar de novo, porque está claro. Vai de novo. Eu não quero um homem somente uma vez por ano na minha presença, não. E é só sumo sacerdote. Não, eu não quero. Glória a Deus. Mas eu quero que todos. Mas eu quero que todos entrem, não só uma vez por ano, mas todo dia, de manhã, de tarde, de noite, até dormindo, você está na presença dele. Todo dia, não só e nem simplesmente uma vez por ano, mas todos vão entrar na minha presença e todos os dias. Amém, Jesus. Todos os dias. E hoje, irmãos, ao entrarmos na presença de Deus, que é o lugar chamado Santo dos Santos, nós entramos e ficamos diante do que a Bíblia diz.
diante do trono da graça. Amém. Glória a Do Deus. trono da graça. Amém, irmãos? Trono da graça. Hebreus 4,16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, com intrepidez, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Glória a Deus. Acheguemos-nos, portanto, com confiança. Por que com confiança? Porque a porta da graça ela está aberta para nós entrarmos e estarmos diante do trono da graça. Sabe o que quer dizer, irmãos? Que entramos com confiança ou caminhamos com confiança. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o caminho, diz comigo, o caminho O caminho foi aberto foi aberto para nós. para nós. Mais uma vez, o caminho foi aberto. Foi aberto para nós. Para quem? Para Irmãos, nós já acostumamos, olha aqui para mim, ó, já acostumamos tanto com o Evangelho de ouvir versículos bíblicos. Mas não, nós temos que enxergar além do véu. Isso é revelação. Nós temos que enxergar além do véu. Quando você enxerga além do véu, aí você vê a revelação da palavra. Não conhecimento que vai preencher o seu intelecto. Aleluia. Porque isso aí não vai gerar nada. Não gera nada. Não gera vida. Você nunca pode ler a Bíblia como um livro qualquer. Eu falei dias atrás que Deus não manda nós ler a Bíblia. Lê, você lê um jornal, lê uma revista, lê um texto. A Bíblia não é para ser lida, é para ser examinada. Glória a Deus. João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós convém ter nelas a vida eterna. Então, as Escrituras, elas trazem para nós, diz comigo, vida. Vida. João 14,6. Quem lembra o que está escrito? João 14,6. Quem lembra? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão. O contexto é Jesus respondendo a Filipe. Filipe chegou para Jesus e falou: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus dá uma olhadinha para Filipe, sabe? Aquele que já está acostumado com o Evangelho. Aquele que está acostumado a ir todo dia para a igreja, mas não tem nenhuma experiência. Tá? Esse é Filipe. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala para ele assim: mas Filipe, como mostra o Pai? Você está todo dia aqui comigo. Você está vendo maravilhas eu fazendo. Mortos ressuscitar, paralítico andar, cego ver, coxa enxergar, coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. Quem vê a mim, Aleluia. vê o Pai. Verdade, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso, irmão, não pode acostumar com o Evangelho, porque vira religiosidade. Vira religiosidade. E o Senhor não nos chamou para isso. Ele nos chamou para nós transcender, para nós entrar além do véu. Olha aqui. Ele te chamou para você entrar além do véu. E quando falamos que o caminho está aberto para nós, ou seja, foi quando Jesus morreu na cruz, como ele disse que ele é o caminho, ou seja, foi ele próprio que abriu o caminho para nós entrar além do véu. Ou seja, foi ele próprio. João 10, ele disse: eu sou a porta. João 10, eu sou a porta. Foi ele mesmo que abriu a porta. Para quê, pastor? Para nós entrarmos além do véu. Para você entrar além do véu e enxergar coisas sobrenaturais.
o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você, aleluia. É o que Deus tem preparado para nós, que já percebemos que não devemos evangelho raquítico, um evangelho pobre, medíocre, mas que estamos, irmãos queridos, em um evangelho rico em revelação, e que nós não estamos pelo lado de fora, nós estamos pelo lado de dentro, é além do véu, no santo do céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Estamos no santo do céu e o céu. Estamos na posição que Deus queria que nós estivéssemos. Amém? Hoje você está na posição que Deus queria. Hoje você está onde Deus queria que você estivesse. Por que o Senhor tirou você do mundo? Porque lá não era o seu lugar. Porque se você estivesse lá, você ia para o inferno. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está destituído da glória de Deus. Está com passaporte carimbado para o inferno. Mas que bom. João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o véu se rasgou para nós entrar na presença dele. Irmãos queridos, quando o véu se rasga, ele está tirando você do natural, está tirando você da religiosidade, está tirando você de não viver da cultura, não viver nos rudimentos deste mundo, está elevando você para uma posição especial. Aleluia. Hoje você não é mais escravo do pecado. Hoje você não é mais filho do diabo. João 1, verso 12. Mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A sua posição hoje é de filho e de filha de Deus, herdeiros da promessa. Aqueles que foram chamados para ir além do véu e viver as realidades do que Deus tem para mim, do que Deus tem para você, do que Deus tem para todos nós, irmãos. Isso nos coloca numa posição de reinar com Cristo. Irmãos, eu te pergunto: tem algum rei pobre? Há algum rei pobre? Aleluia, Se aleluia. fomos chamados para reinar, quem diz que você é pobre? Quem diz que você não pode ter? Quem diz que você não pode alcançar? Usufruir, quem disse? Mas, para encerrar, só depende de você. Aleluia. De você colocar lá a sua mente. Tem uma mudança, daí vem o significado da palavra arrependimento. Uma mudança. No original, uma metanoia, é mudança, arrependimento de mente. Romanos 12, uma mudança de mentalidade, de você enxergar. Ontem na nossa congregação, eu citei um livro sobre a galinha e a águia. Quem sois vós? Um livro que eu li. Aí às vezes ficamos ciscando com galinha. Só queremos as coisas aqui da terra, como galinhos sobre cabeças baixas. Isaías 40, versículo 30, 31. O Senhor nos compara não como uma galinha, não como um pardal, não como um papacapi, não como um passarinho pequeno. Ele nos compara como uma águia. Porque a águia, ela se eleva. A águia transpõe as maiores tempestades. Ela não tem medo. A águia atravessa. Olha agora sobre atravessador de novo. A águia atravessa as tempestades. A águia atravessa as maiores tempestades. Ela voa nas maiores alturas, irmãos. É isso que Deus quer que nós sejamos, como grandes águias, como aquele que vai muito mais além do véu, aquilo que está preparado, aquilo que Deus já tem preparado aqui na sua mão. É
levado para viver o sobrenatural de Deus, a viver a grandiosidade de Deus, a viver como crente águia, não com as coisas da terra, mas com as coisas lá de cima. E aí o sobrenatural vai se transformar dentro da sua vida, na sua casa, no seu casamento, na tua saúde, na tua vida financeira, sentimental. Vai ser um mover de Deus tão tremendo, porque você está vivendo a realidade de não viver fora, mas de ir além do véu. Amém. Amém, Senhor. Eu creio, Pai. E ponto final, e deixar de viver a experiência de Filipe. Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus vai tentando na gente e fala: mostra o Pai. Tanto tempo eu estou aqui com você, e até hoje você não viu ainda nada. Até hoje você não está vivendo experiência ainda. Você continua o mesmo crente. Você continua a mesma pessoa. O que está acontecendo? O evangelho está sendo uma religião. E o Senhor fala: não, minha filha, eu quero fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Eu quero fazer o sobrenatural acontecer na tua casa, na tua família. Eu quero que você pegue algo extraordinário. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Aí eu vou entregar para você a lição de casa. João capítulo 1, a partir do versículo 46. João 41, ou João capítulo 1, a partir do versículo 41, que está escrito lá, pastor. Jesus falou para Natanael: Natanael, tu ficou maravilhado, porque eu falei que eu tive debaixo da figueira. Mas vem comigo, que a partir de hoje tu vai ver coisas grandes. Aleluia. A experiência que Jacó teve, Gênesis 28, a partir do versículo 10, tu vai ver anjos subindo sobre a escada, tu vai ver o sobrenatural. Tu ficou maravilhado, não ficou maravilhado com pouca coisa, ficou maravilhado com pouca coisa. Dizer que Deus é um Deus tremendo, que quer fazer coisas tremendas, poderosas na tua vida. Deus tem mais para fazer em nossa vida, querido. Aleluia. Glória. Deus abençoe e aplique a sua palavra em vossos corações aqui nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Pegou aí? Glória a Deus. Pegou a sua parte? Absorveu aí? A partir de hoje, não queira viver aqui embaixo, mas queira transcender. A partir de hoje, comece a chegar com o evangelho diferente. E comece a viver a realidade do que Deus tem e quer fazer por nós. Porque é muito mais. Por quê? Porque o véu se rasgou e nós já temos acesso direto. Pegue as suas mãos. Vai ter momento que você vai passar pela experiência. Eu estou profetizando na vida de alguém, não sei quem é. Vai vir alguém até você e vai falar: fulano, ciclano, bertano. Ô irmão, faz uma oração aí por fulano, que fulano está doente. E você vai falar: tudo bem. Não, agora vamos fazer uma coisa. Eu vou ligar para o pastor. O pastor irá orar. Que se o pastor orar, Deus vai curar. Aí você vai ouvir a voz de Deus e vai falar: por que precisa você chamar o seu pastor? Sendo que eu também liberei poder e autoridade na sua vida. Sendo que você já está lá do outro lado, se você já adentrou, você já tem acesso. Será que a milagre acontece se o pastor orar? Será que a porta vai abrir se o pastor orar? Você já entrou, assim como o pastor já entrou.
irmã, não só eu, mas você também já entrou. Você também já entrou além do véu. Você tem liberdade, tem ousadia para clamar, para profetizar, para determinar um milagre. Você também recebeu autoridade. Senhor, nós te adoramos por esse acesso, te adoramos por essa liberdade, te adoramos por esse caminho que se abriu. E hoje nós estamos diante de ti, diante do trono da graça. Temos acesso a falar cara a cara contigo. Temos acesso a conversar contigo. Temos acesso para pedir. Temos acesso para clamar. Temos acesso para determinar e profetizar, Senhor. Temos acesso. Pega suas mãos bem alto para o céu. Vou dar a bênção apostólica agora. Aí eu aplico calço. Vou aplicar e calçar. Ezequiel 37. É muito conhecido, né? Vale de ossos secos. Mas qual foi a ordem de Deus para Ezequiel? Ezequiel, profetiza. Ezequiel, ei, abre a boca, rapaz. Abre a boca. Você está esperando. É você que vai profetizar. Porque eu já liberei para você essa autoridade. Ezequiel foi elevado. É uma missão que está tendo de autoridade. Mas Ezequiel profetiza. É você. Porque eu já liberei autoridade sobre a tua vida. Você já está além do véu, irmã. Você já está além do véu, irmão. E eu vou falar aqui uma profecia aqui na minha boca quentinha. Vai ter crente aqui que vai passar por uma experiência tremenda. E assim diz o Senhor: vai sendo abrindo a tua boca que a porta vai abrir. Vai sendo abrindo a tua boca que o milagre vai acontecer. Vai sendo abrindo a tua boca que Satanás vai ter que rolar as malas para ir embora. Vai sendo abrindo a tua boca que a enfermidade vai desaparecer. Vai sendo abrindo a tua boca que a glória de Deus vai descer naquela casa, vai descer naquela família. Vai sendo abrindo a tua boca. Assim diz o Senhor. A comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja